Dúvida que eu escuto sempre, praticamente todo workshop, toda aula ao vivo da turma online, tudo, que é, afinal de contas, qual a melhor forma de montar uma prática de yoga? Então, vamos entrar nessa aí hoje e vamos ver se eu posso te ajudar. Então, como montar uma prática de yoga? Muito se engana que qualquer pessoa que pratica por anos, pode chegar de repente ali e montar uma prática assim meio do nada. De repente, se ela imitar direitinho a prática que ela anda fazendo, vai dar certo, mas não foi ela que montou, ela apenas transmitiu. Mesmo assim, vai faltar didática, vai faltar opção, vai faltar correção de alinhamento, vai faltar um monte de coisa. E das 900 mil posturas e respirações e purificações, kriyas, mudras, relaxamento, o que você vai escolher realmente e em que ordem você vai colocar? Com certeza o papel desse vídeo aqui não é te deixar, é dar uma luz, mas assim, montar realmente uma prática de yoga é o papel de um curso de formação, porque um curso de formação, ele informa, organiza a informação e estrutura a didática que você vai precisar. Então, porque eu falei que muito se engana que quem consegue, quem conseguiria montar uma prática de yoga, será que é um praticante muito avançado, de muitos anos, etc? Não, porque falta esse conhecimento a ele. Como que eu vou estudar? Como se quer que eu comece isso? Essa pessoa vai pegar uma referência das aulas que fez, do que viu na internet, etc. Mas isso não é muito bom. É preciso um conhecimento adquirido para fazer isso. Vamos lá, como que vocês querem que comece? Passo número 1. Você vai decidir se a sua aula vai ter foco ou não. Como assim foco? Você deve ter reparado, quando você fez suas práticas, que uma postura dói aqui, a outra dói ali, a outra dói acolá. Aí, de repente, você faz uma postura que doía no mesmo lugar da outra lá. Aí você fez uma outra que também doía. Então, você percebe, cara, essas posturas têm a mesma área de atuação. Se eu ficar insistindo no mesmo ponto, a minha aula vai ganhar um foco. Por quê? Eu vou exigir mais de certas estruturas do seu corpo. Então, você tem que escolher. Será que você vai fazer tudo meio que focado na mesma linha ou vai ser uma coisa mais genérica? Ou seja, um pouco aqui, um pouco de alongamento, parte posterior da perna, um pouco de extensões de coluna, flexões de coluna, um pouco de lateralidade, um pouco de tudo. Isso aí você que decide, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Será que vai ter foco ou será que não vai ter foco? Tá? Não deixe só ao acaso. Planeja. Senta, planeja. Mas aí você nem começou a estruturar ainda que posturas vão aparecer. Isso vai começar agora. Se você decidiu, então, focar ou não focar, você vai começar a estruturar quais posturas você vai puxar para essa prática. Entre focar e não focar, eu sempre procuro focar. Sabe por quê? Quando você não foca, você está muito solto. Você não tem nenhum parâmetro para te dizer qual postura escolher, qual deixar de fora. Você não sabe. É mais difícil. Por incrível que pareça, muitas vezes a gente pensa que assim, liberdade total é o ideal. Mas não é, às vezes a gente fica paralisado de tanta escolha. Esse é o paradoxo da escolha, Tem tanta escolha que te paralisa. E quando você realmente escolhe, você acha ruim a tua escolha porque não ficou tanta coisa boa de fora. Enfim, então eu prefiro focar. E se você focou, você vai ter um caminhozinho mais estreito para você escolher. Então o segundo passo vai ser você dividir a sua aula em 3 etapas. Começo, meio e fim. No começo, você vai começar colocando posturas mais simples. Para despertar, para aquecer, para dar o tom da sua prática. No meio, você vai colocar as posturas um pouco mais vigorosas, se houver, mesmo que um pouco mais vigorosas. E no final, você vai planejar o seu retorno ao relaxamento, uma tranquilização que vai embicar no famoso, querido, magnífico Shavasana, ou seja, relaxamento, Yoga Nidra. Uma vez que você tenha dividido a aula nesses 3 pontos, você vai então puxar da sua memória, da sua experiência ou de algum catálogo as posturas que são iniciantes, intermediárias e avançadas. E no começo, idealmente, você colocar só posturas tranquilas de fazer. No meio ficam, é mais genérico, pode ter também posturas, depende do grau de dificuldade, depende do que você vai decidir a respeito disso, se vai ser intermediário, avançado, enfim, você que sabe.
E no final, você vai pôr o que precisar ali de compensação. Torção é interessante porque tranquiliza a coluna, né? Toda a musculatura que ficou mais mexida, de repente não intencionalmente. Então você vai estruturar assim, mais tranquilo no começo, o meio você vai desenvolver o teu objetivo ali se houver, e no final você vai partir para uma tranquilização que já vai empurrar a pessoa para um relaxamento. Então, primeira coisa, lembra, como que você vai começar esse troço? Você vai decidir se vai ser genérico ou não. Segundo, você vai estruturar em 3 momentos, começo, meio e fim, bem definido, para poder se guiar ali dentro. Terceiro, você vai então decidir se essa prática vai ter força, se ela vai ser uma prática forte, a galera vai penar, vai suar, né, vai entrar em contato com seus limites, ou você não vai ser uma prática assim tão... Por quê? Por que você vai fazer isso depois de escolher as posturas, né? Porque existem algumas formas de fazer uma aula difícil e, consequentemente, algumas formas de fazer ela fácil também, é só fazer o contrário. Então, por exemplo, como que você faz uma aula ficar forte? Ou porque as posturas são cabeludas, né, são difíceis, ou porque você tem uma permanência muito longa nas posturas, ainda que não sejam posturas difíceis, ou porque você tem uma repetição muito frequente de postura. Como fazer tipo 15, 16, né, 38, 108 saudações ao sol. Isoladamente nem uma sequência tão difícil, mas quando você repete muito, aí sim. Certo? E aí, finalmente, uma vez isso decidido, você vai precisar, a última coisa é decidir o que vai precisar para tranquilizar a pessoa do esforço que foi feito, para poder deixar ela pronta para o relaxamento. E a técnica de relaxamento que você vai usar, naturalmente também você vai ter que decidir. Mas então é isso, né? É o que dá para fazer num vídeo desse calibre. Espero que tenha dado uma luz, né? Porque eu acho que toda a orientação que estreite um pouquinho a nossa escolha ajuda, ao contrário do que poder... É contra-intuitivo, talvez, né? Assim, não, posso escolher o que eu quiser, e esse aqui é o bom. Mas aí, realmente, quando vai botar ali no papel, né? Sem nenhuma orientação, sem nada, né? O que sai realmente? Você vai perceber que sai sempre meio que a mesma coisa. E isso eu presencio lá nas turmas de formação, quando a galera começa a dar aula lá no laboratóriozinho, né? Na nossa vivência ali na própria turma, as práticas saem todas muito parecidas, porque é um local de conforto, né? Mas o começo é muito cedo ainda para a pessoa se fechar nesse local de conforto, ok? Então, enfim, espero que tenha ajudado. Se não, também me fala, né? O que você estava esperando mais. Se sim, me fala aí que ajudou, show de bola, vamos nessa. Se tem alguma dúvida que eu possa ajudar, vamos levar isso à frente. E não morre aqui não, vamos nessa, seguimos juntos aí no caminho. Lembre-se que a nossa missão enquanto professor é sempre se aprimorar, cada vez mais e mais, cada vez adquirir mais conhecimento, cada vez, né, aumenta a nossa responsabilidade, né, de compartilhar isso com o mundo de uma forma didática, simples e democrática. Hariom.